Muito bem-vindos a mais uma aula de processo civil. Continuando a falar sobre sentença, vamos falar hoje sobre os requisitos da sentença. Quais são os elementos que a legislação considera para que aquela decisão judicial seja classificada como uma sentença? Nós vamos encontrar isso lá no artigo 489. O artigo 489 vai dizer que são elementos da sentença o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Quando se trata a respeito do relatório, significa dizer que há uma garantia de que o juiz passou por todo aquele processo. Por isso que no relatório deve constar o nome das partes e as suas qualificações, o resumo do pedido do autor e daquilo que foi pedido na contestação e o resumo dos principais atos que aconteceram dentro do processo. Basta pensar o seguinte: teve uma perícia, o juiz vai constar no seu relatório. Teve uma inspeção judicial, o juiz vai constar no relatório. Teve uma audiência da instrução em julgamento, o juiz também vai constar no seu relatório, justamente para poder formar ali toda a convicção de que ele conheceu todo aquele processo e, portanto, dar confiança e ser apto para poder chegar à sua conclusão. A falta de relatório gera nulidade da sentença. Porém, nós temos um caso em que o relatório ele é dispensado. Do procedimento comum, que é esse que nós estamos estudando dentro do CPC, o relatório é obrigatório. Se não tiver relatório, nulidade da sentença. Porém, na lei do juizado especial, lei 9.099, lá no artigo 38, fala o seguinte, que o relatório ele é dispensado, ou seja, na sentença do juizado especial não é necessário relatório, já passa direto para a fundamentação e para a parte dispositiva. Tem uma outra situação também em que o juiz pode não fazer o relatório, mas utilizando de um instituto jurídico chamado relatório per relationem, ou seja, por relação, ele pode utilizar o relatório de uma decisão que foi dada dentro do mesmo processo ou de um relatório dado em uma decisão em um processo diferente, mas que é conexo com aquele processo que ele está julgando, ou quando o acórdão utiliza como relatório o relatório que foi dado pela sentença. E isso não vai gerar nulidade. Então, se ele utilizar um relatório dado em uma decisão interlocutória dentro daquele mesmo processo, chamando esse relatório para a sentença, não haverá nulidade, porque o relatório, a parte de relatório exigido para caracterizar aquela decisão como sentença, ela existirá. Quando se trata a respeito da fundamentação, fundamentação nada mais é do que quais são as razões que o juiz está decidindo aquela demanda, quais são as razões que ele entendeu para decidir aquele objeto. Quando se fala sobre fundamentação, é ali que o juiz vai colocar quais são os dispositivos legais, precedentes que ele entende cabível para a solução daquela demanda. Interessante notar o seguinte: na parte de fundamentação não há julgamento. O julgamento vai acontecer na parte dispositiva. Outro detalhe importante também, que isso com certeza vai cair na sua prova, ou pode ser que aconteça em uma situação prática e você vai ter que manejar o recurso certo, que é dentro da fundamentação não vai acontecer o instituto da coisa julgada material. Então, a fundamentação, a sua ausência também vai gerar nulidade da sentença. Ali na fundamentação, o juiz ele pode utilizar um instituto bem interessante chamado fundamentação aliunde. O que é fundamentação aliunde? Ele, juiz, pode utilizar precedentes dele mesmo ou precedentes de terceiros para fundamentar a sua decisão. Ou então, ele pode utilizar precedentes de uma decisão dentro do mesmo processo ou de uma decisão de um outro processo, mais conexo com aquele processo que ele está julgando, para utilizar aquilo como a sua fundamentação. Obviamente que ele tem que explicar o porquê que ele está utilizando dessa fundamentação aliunde para não gerar a nulidade por falta de fundamentação. No que tange ao dispositivo, a parte dispositiva é a parte que carrega a prestação jurisdicional efetivamente dada na sentença. É onde nós vamos verificar se a sentença é uma sentença condenatória, declaratória, constitutiva. É onde nós vamos verificar
se o juiz vai dar procedência total ou parcial para todas as partes ou apenas para uma parte. Talvez o autor vai ser totalmente procedente ou apenas parcialmente procedente, o réu totalmente procedente ou parcialmente procedente. Basta imaginar o seguinte, que o autor pede 2 pedidos, faz 2 pedidos, e ele ganha os 2, então ele foi totalmente procedente. Ou então ele pede 2 pedidos, ganhou apenas 1, ele foi procedente apenas 1, sucumbente em outro pedido. Então, na parte dispositiva é a parte onde haverá o comando judicial da prestação da jurisdição para as partes. E a falta de dispositivo gera inexistência da sentença. Então, olha a diferença. Pode ser que caia na sua prova, ou então pode ser que aconteça na vida prática faltar um dispositivo, o que é muito raro. Se faltar relatório, vai gerar nulidade. Se faltar fundamentação, nulidade. Se faltar a parte dispositiva, vai gerar inexistência da sentença, porque é onde literalmente nós vamos ter a caracterização, a materialização da prestação jurisdicional que o autor está requerendo e que o réu também está requerendo. E uma vez dada a sentença, havendo a sua publicação, o artigo 490 diz o seguinte: uma vez publicada a sentença, o juiz ele não poderá mais modificá-la, salvo para corrigir erro material. Às vezes a parte chama José, ele colocou João, ou em uma grafia diferente, ou para corrigir erro de cálculo. Às vezes ele fez a soma dos pedidos na hora de fazer a sua condenação e somou errado. Ao invés de colocar 10 mil reais, colocou apenas 8 mil reais. Então, havendo erro material ou erro de cálculo, o juiz pode, de ofício ou requerimento da parte, fazer a correção dessa parte da sentença. E também, uma vez publicada a sentença, ele só poderá também, em uma outra situação que ele pode fazer a modificação da sentença, é quando ocorre os embargos de declaração, que é uma parte que nós vamos ver lá nos recursos. Lembrando o seguinte, que as sentenças que estão ali no artigo 485, o parágrafo 7º diz que pode acontecer o efeito regressivo, ou seja, o juiz pode exercer o seu juízo de retratação. Porém, para ele exercer o juízo de retratação, obrigatoriamente, a parte autora deve apresentar o seu recurso de apelação. Salvo essa situação do artigo 485, parágrafo 7º, o juiz não pode retratar de ofício. E quando fala retratar de ofício, mas retratar de forma provocada, tá? Nem de ofício ele precisa ser provocado. Fora as situações do artigo 485, parágrafo 7º, o juiz não pode retratar da sua sentença. O que o artigo 490 fala é a modificação da sentença, mas não da sentença como um todo, não voltar atrás da sentença. Ele apenas vai corrigir pequenos detalhes. O contexto da sentença vai ser mantido. Na próxima aula eu volto para falar ainda mais sobre sentença e coisa julgada.